Olha, a fonte que vamos analisar hoje é um pouco diferente do habitual. Temos em mãos a transcrição de um culto da comunidade Fonte da Graça, intitulado Um Amor que Não Tem Fim. E o interessante é que não é só um sermão, um texto corrido. Não, de todo. É o registro de uma experiência completa, não é? Tem a letra das músicas que cantaram, as orações, os testemunhos e, pronto, no centro de tudo, uma mensagem que vamos tentar desvendar. Isso mesmo. E o que eu acho fascinante é que eles não tratam as grandes questões da vida de uma forma tipo abstrata. Eles mergulham de cabeça num dilema que, sejamos honestos, toda a gente já sentiu. Qual? O desafio de dar, de ajudar, de se doar, sem esperar absolutamente nada em troca. E vamos ver como cada parte dessa experiência, desde a primeira música até à mensagem final, constrói uma resposta para essa frustração tão humana. Então, o nosso desafio aqui é tentar entender o que eles chamam de favor imerecido. Confesso que é um conceito que me intriga, porque parece simples na teoria, mas na prática é outra história. Queremos extrair os insights sobre gratidão, sobre serviço e perceber como eles conectam as nossas ações do dia a dia a uma ideia teológica muito maior. Parece-me um bom ponto de partida. Sem dúvida. E a forma como eles começam é surpreendente. Não é com uma grande declaração teológica, mas com música, com gratidão. Exato. A primeira coisa que salta à vista é uma canção chamada Obrigado, Deus. E o que me chamou a atenção foi a simplicidade da letra. Não fala de milagres extraordinários ou de grandes conquistas. Uhum, A gratidão é pelas coisas mais básicas. Há versos que dizem, por exemplo, obrigado pelo ar que respirou e o colchão que adormeceu. certo. Ou pelo pão de cada dia. Mas o verso que realmente me fez parar foi o agradecimento por aquela prova que me fez mais forte. Agradecer pela dificuldade. Isso já é, bem, um pouco mais radical. E esse é o ponto-chave para tudo que vem a seguir. Essa ideia de ser grato não apesar das provações, mas por causa delas, é profundamente contraintuitiva. Sugere uma mentalidade que não se limita a suportar os momentos difíceis, mas que procura ativamente encontrar valor e propósito neles. Pois é. É como se a fonte estivesse a dizer que, para aprender a dar incondicionalmente, primeiro eu preciso aprender a receber tudo o bom e o mal com um sentido de gratidão. Sem essa base, qualquer ato de generosidade corre o risco de se tornar apenas uma transação à espera de retorno. E isso conecta-se perfeitamente com uma observação que o pastor faz logo a seguir. Ele fala sobre a importância de viver uma vida cristã com entendimento. Sim, Ou seja, não é só cantar porque a melodia é bonita ou porque toda a gente está a cantar. É preciso ter consciência do que se está a dizer, a cantar, a fazer. é um apelo contra a superficialidade. Faz-me pensar em quantas vezes, em várias áreas da vida, agimos por emoção ou por hábito, sem realmente pensar no porquê. Precisamente. E essa busca por profundidade continua a ser construída numa outra canção que eles mencionam, chamada Só Quero a Ti. A letra dessa música é muito mais introspectiva, quase uma confissão. Ah, sim. A pessoa que canta lamenta por viver indiferente e só para mim mesmo. Há aqui uma progressão muito clara e intencional, Certo. de que essa gratidão seja consciente, com entendimento. E por fim, culmina no reconhecimento das próprias falhas, do egoísmo e num desejo de mudar essa orientação interna. É como se estivessem a preparar o terreno emocional e intelectual para a mensagem principal. Ok. As músicas preparam o terreno, mas é na mensagem principal que o pastor realmente abre o jogo sobre o que o está a incomodar. Ele baseia a sua reflexão num versículo que muita gente conhece, mesmo fora do contexto religioso. Façam aos outros aquilo que você quer que façam a você. A regra de ouro. Exatamente. A regra de ouro. Mas ele não aborda isso como uma lição de moral. Ele parte de uma crise muito pessoal, de um sentimento de esgotamento. Exato. E a honestidade dele é... Uau, é desarmante. Ele descreve um conflito interno, um sentimento de mágoa e frustração profunda. Sim, Fala abertamente sobre ter ajudado muitas pessoas ao longo dos anos. Pessoas que, nas palavras dele, hoje já não estão presentes, que desapareceram. É um dilema incrivelmente humano. Quem nunca se sentiu assim? claro. A sensação de dar, dar, dar e não receber de volta nenhum reconhecimento, nenhum obrigado. É o tipo de exaustão emocional que leva muita gente ao cinismo. E aqui ele chega a uma virada aqui
honestamente me fez parar para pensar. Ele olha para essa regra e diz algo como: peraí, eu sempre li isto como um contrato, uma garantia. Se eu fizer o bem, vou receber o bem. Uma transação. Isso. Mas ele percebe que não é nada disso. A frase-chave da reflexão dele é: o texto só fala de mim para o outro. Não fala do outro para mim. Exato. Percebe-se o peso disto. Ele está dizendo que a regra de ouro não é uma via de mão dupla. É uma autoestrada de sentido único. E essa percepção muda completamente o jogo. A perspectiva deixa de ser a de uma relação transacional. Eu faço para ti, para que tu faças para mim, e passa a ser um princípio de ação unilateral. Uhum. O foco está inteiramente no meu caráter, nas minhas ações, independentemente da reação ou da gratidão de quem recebe. De repente, a responsabilidade é só minha. O comportamento do outro torna-se irrelevante para a minha decisão de agir corretamente. Mas isso não é uma receita para o esgotamento? Para uma pessoa ser explorada? Quer dizer, na prática, se uma pessoa só dá e nunca recebe, uma hora a fonte seca. É uma ideia bonita, mas parece insustentável no mundo real. Como é que a mensagem lida com isso? Essa é a pergunta fundamental. E a fonte aborda-a de uma forma muito interessante. Não nega o risco de esgotamento, mas muda o foco para a motivação por trás da ação. O pastor usa um exemplo muito forte. Ele fala de uma pessoa que ajuda toda a gente, que está sempre disponível, mas que no fundo o faz porque o seu maior medo é um dia precisar de ajuda e não ter ninguém. Ou seja, a sua generosidade é, na verdade, uma apólice de seguro contra a solidão. As nossas ações, mesmo as mais altruístas na aparência, muitas vezes escondem os nossos medos e desejos mais profundos. Certo. O problema não está no ato de dar, mas na expectativa que colocamos nele. Se a motivação for receber algo em troca, seja gratidão, reciprocidade ou segurança, a frustração é inevitável. Sabe, isso faz-me voltar àquela primeira música, que falava em agradecer pela prova que me fez mais forte. Exato. Parece que o pastor está a viver essa letra na prática. A ingratidão que ele sentiu, essa frustração toda, foi a prova que o forçou a ir mais fundo. É encontrar um entendimento que ele não tinha. Exatamente, a crise não foi o fim, foi o catalisador. Exatamente. Foi a dificuldade que o obrigou a reexaminar as suas próprias motivações e a perceber que a sua interpretação da regra de ouro estava, na verdade, a envenená-lo. Ele estava preso num ciclo de expectativa e desilusão. É uma conclusão pessoal muito forte. Mas ele não para por aí, pois não. Ele conecta essa frustração toda com um dos conceitos mais centrais e talvez mais difíceis do cristianismo. Sim, ele eleva a discussão. Ele faz uma ponte entre essa ideia de favor humano e o conceito teológico de graça. A lógica que ele apresenta é muito clara e sequencial. Primeiro, ele define um favor genuíno como algo que, por natureza, não pode ser pago. Certo. Se eu te dou 50 euros e tu me dás 50 euros de volta, não foi um favor, foi um empréstimo. Se eu te ajudo a mudar de casa e tu me pagas pelo serviço, foi um trabalho. Um favor só é um favor se não houver como quitar a dívida. Mantém-se no campo da gratuidade. Certo. É a ausência de transação que o define. Precisamente. E a partir daí ele amplia essa ideia para o que chama de favor imerecido supremo, que é a graça divina. Ele cita um versículo conhecido, Efésios 2.8, pela graça sois salvos. Mas o ponto de viragem, o argumento que eleva tudo a outro nível, é quando ele menciona Romanos 5.8. Esse versículo diz que Cristo morreu pela humanidade quando esta ainda era pecadora, ou, como a tradução que ele usa diz, quando era inimiga de Deus. E essa palavra inimiga muda tudo. Tudo. Porque uma coisa é fazer o bem a um amigo que se revela ingrato. É frustrante, magoa, mas ainda está no campo das relações sociais comuns. Outra coisa completamente diferente é o modelo ser amar ativamente o adversário. E é importante frisar o que inimigo significa nesse contexto teológico. Não é só alguém de quem não se gosta ou com quem se teve uma discussão. Na teologia do apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, inimigo implica uma oposição ativa, uma hostilidade fundamental. Certo. A ideia de que o modelo de amor e de favor é direcionado não a um amigo que desilude, mas a um adversário declarado. Isso é o que torna um conceito tão radical e, francamente, tão difícil de praticar. Eleva a fatia de uma frustração social para um desafio quase sobre-humano. Então, a solução para a crise de burnout do pastor não é, como se poderia pensar, tornar-se mais cauteloso, mais cínico
ou parar de ajudar as pessoas. De todo, a solução é uma recontextualização completa das suas próprias ações. Ele percebe que o problema não era o ato de dar, mas a fonte de onde vinha a sua motivação. Ao agir à espera de gratidão humana, ele estava a beber de um poço que secava constantemente. A mudança acontece quando ele passa a ver as suas ações não como um investimento para receber algo em troca. Mas como uma resposta. Exatamente, como um reflexo, uma resposta ao amor incondicional que ele acredita ter recebido primeiro. A motivação deixa de ser procurar gratidão e passa a ser expressar gratidão. É um fluxo de energia que muda completamente de direção. Em vez de vir de fora para dentro, passa a fluir de dentro para fora. E essa fonte, segundo a sua teologia, nunca seca. Uau! Olhando para o todo, então, o que tudo isto significa? A mensagem central parece ser um forte apelo à prática. Não é apenas um exercício teológico interessante, mas uma diretriz muito clara para a ação. Pois, O desafio que fica no ar é uma reflexão sobre a verdadeira motivação por trás dos nossos próprios atos de generosidade, das nossas gentilezas. Estamos agindo de forma unilateral ou estamos secretamente à espera de um retorno? exatamente. E isso levanta uma questão importante que transcende o contexto religioso específico dessa fonte. Toca numa questão fundamental sobre como nos relacionamos uns com os outros em qualquer comunidade, no trabalho, na família, na sociedade em geral. Sim. A maioria das nossas interações sociais baseia-se num princípio de reciprocidade, o que é normal e saudável em muitos aspectos. Mas o que esta fonte desafia é o que fazer quando essa reciprocidade falha. A nossa resposta define o nosso caráter. É verdade. A fonte sugere um modelo onde as nossas ações deveriam refletir o mundo em que desejamos viver e não apenas reagir ao mundo como ele é. É uma postura proativa em vez de reativa. O que nos leva a uma última reflexão, talvez a mais desafiadora de todas. Sim. A reflexão final que fica para quem nos ouve é esta. Se as nossas ações fossem consistentemente baseadas no tratamento que desejamos receber, em vez de serem uma reação ao tratamento que efetivamente recebemos dos outros, qual seria a primeira, e talvez a mais difícil, coisa a mudar nas nossas interações diárias?